diferença que há, né? Então, hoje nós vamos ver o que é essa educação inclusiva, né? Vejamos então. É uma transformação em uma sociedade inclusiva, conta então com a participação de todos, isso inclui todos aqueles que estão envolvidos na educação, desde os professores, funcionários, gestores, todo o universo escolar, né? Então conta com a participação de todos, percebe o sujeito e suas singularidades, essa educação inclusiva, cada sujeito tem a sua singularidade, cada aluno tem a sua singularidade, ela busca também atender às necessidades em sala de aula, comum em um sistema de ensino regular. E a educação inclusiva, então, ela busca atender essas necessidades, no caso, na sala de aula comum. Sistema regular comum. O aluno é inserido no sistema regular, sistema comum de aula. O aluno com deficiência. Então, é isso que o contexto atual de educação inclusiva é dessa forma. Né? Inserir o aluno com deficiência na sala regular, com os demais alunos que não possuem deficiência. Então, será que a escola sempre teve uma proposta inclusiva? É uma pergunta, um questionamento que é feito. E nós vamos observar, no decorrer do tempo, nós fizemos uma busca histórica, um apanhado histórico da questão da inclusão. Nós vamos observar que passamos por muitas fases. Na antiguidade, né, você observa aí, eles eram, as pessoas com deficiência, eles eram banidos da sociedade. Né? Inclusive, quando nasciam crianças com deficiência, até morta, né? Até colocada apedrejada. Tem várias situações, dependendo do contexto histórico, da cultura de cada comunidade, eles viviam dessa forma. Então a antiguidade era assim. Na Idade Moderna já começou a ter uma visão, ou uma outra visão. A Igreja Católica, né, começou a amparar as pessoas, a Igreja começou a estender a mão para essas pessoas, né? E então começou a se integrar as pessoas na sociedade. Né? No século XIX, né, já começou essa fase da integração, né, onde eram reconhecidas pessoas com deficiência, né, e começaram a ter então seus direitos garantidos. No século XX vem a fase, século XXI, que vem então a fase da inclusão, onde nós vivemos, que é justamente essa fase. Né? Agora as crianças não são colocadas numa sala separada para estudar, eles são colocados junto com os outros, tá? A fase da inclusão. Né? Então passaram-se por várias fases até chegar à fase da inclusão que nós vivemos hoje, que é a fase que justamente da educação inclusiva, essa proposta. O ensino especial, o que é educação? Nós observamos, tem a educação especial e a educação inclusiva. A educação especial, ou ensino especial, é aquele sistema que é preparado, né, que é separado de educação das crianças com deficiência. É um sistema, é um ensino especial, educação especial. É um sistema que comporta ou que se preocupa com as crianças com deficiência. Ela é fora do ensino regular. Então, essa educação especial, vamos supor, tem uma sala especial própria para poder lidar com crianças com deficiência, é regida pelo ensino da educação especial. Já a educação inclusiva, fazendo esse uso da concepção Wattiana, justamente entende que essa participação inclusiva dos alunos facilita a aprendizagem para todos. Né? Essa participação inclusiva dos alunos. Então, aquela integração, aquela participação do aluno com deficiência no ensino regular com os demais alunos. Esse entendimento será baseado no conceito da zona de desenvolvimento proximal. Este conceito de educação, então, de inclusão, ela é o quê? É atender aos estudantes com deficiência nas vizinhanças da sua residência. Então, isso aqui é inclusão. Né? É atender aos estudantes por duas necessidades especiais, que é no tema antigo, né? Mas é crianças com deficiência, nas vizinhanças da sua residência. Isso é inclusão. É propiciar a ampliação do acesso destes alunos às classes comuns, de modo que todos eles tenham condições de ir para as salas comuns. Muitas vezes o aluno não vai por falta de estrutura, por falta de adaptação curricular, por falta de adaptação estrutural da escola, por falta de entendimentos, né, por parte daquela família que não busca seus direitos. Então são esses fatores que propiciam aos alunos de não permanecer na escola, não irem para a escola, de aluno com deficiência. Né? Então é preciso propiciar essa ampliação desses alunos, deste acesso, garantindo acesso. Por isso que hoje as escolas são obrigatórias ter as adaptações nas portas, nas entradas, nos banheiros, nas salas, o tamanho das portas. Então, são várias situações que são observadas e são obrigatórias
para propiciar essa condição. E aí muitas vezes a pessoa diz, porque a minha escola não tem nenhum aluno com deficiência, não preciso então eu colocar uma rampa. Não, negativo. Todas as escolas têm que estar preparadas, públicas, privadas, têm que estar preparadas para receber o aluno com deficiência. Aí muitas vezes a pessoa fala, por que não tem aluno com mobilidade reduzida? Então não precisa das barras no banheiro. Tem que ter. Por que não tem aluno com problema tal, então não precisa ter situação tal? Não. A escola tem que estar preparada para receber a qualquer momento qualquer aluno de qualquer tipo de deficiência. Então ele precisa ter essa condição. É isso que é propiciar a ampliação do acesso. Propiciar aos professores das classes comuns suporte técnico. Os professores da sala comum muitas vezes têm dificuldades. Isso é clássico. Então, nós temos dificuldade para lidar com os alunos que chegam com deficiência. Por quê? Porque eles são inseridos na sala comum. E aí muitas vezes você está lá, não está preparado tecnicamente. Não tem conhecimento específico de técnico para lidar com aquela criança. E aí o que você vai fazer? Você não sabe muitas vezes nem as terminologias. Eu tinha essa dificuldade, por isso eu ingressei no curso de especialização de educação especial, inclusive para poder justamente eu ter esse conhecimento e eu ter como professor essa qualificação para que eu não possa cometer injustiças com determinados alunos com deficiência. Quando receber eles na minha sala de aula, eu estar tecnicamente preparado e pelo menos ter um conhecimento mínimo de como lidar com cada um desses alunos. E hoje eu estou preparado porque eu concluí e fiz essa especialização em educação especial inclusiva justamente nesse sentido. E todos os professores devem ter essa visão. Muitas vezes os profissionais só têm a visão de se qualificar e buscar uma capacitação se tiver um incentivo financeiro no seu plano de cargos. Não, nós temos que entender que nós estamos ali para contribuir com muitas vidas, com muitas crianças. Então essas crianças precisam ter também seus direitos garantidos. E para isso eu preciso conhecer, eu preciso me qualificar. Aí eu ia naquela questão da aula que nós vimos também nessa disciplina, sobre a questão da qualificação profissional dos docentes, né? Em relação à educação inclusiva. Eu preciso entender isso, dos direitos dos meus alunos. E por isso eu preciso estar qualificado, preparado, né? E também ter um suporte técnico, né? No caso, um profissional de apoio, porque eu sozinho não tenho condição. Se uma turma tem 40 alunos e aí tem 2 alunos com deficiência, eu sozinho não vou ter condição de dar conta. Então eu preciso ter um suporte técnico, um professor de apoio, vai estar ali juntamente, né, com esses alunos. Por mais que eu tenha qualificação, mas eu não vou ter como dar conta da quantidade de alunos e também de uma forma geral. Então é preciso suporte. Perceber que as crianças podem aprender juntas, embora tendo objetivos e processos diferentes. Elas podem aprender juntas. Embora a criança com deficiência ela tenha uma forma distinta, um processo diferente. O aluno, por exemplo, que é cadeirante, vai aprender educação física de uma forma diferente, mas ele vai aprender. Eles vão aprender juntos. Eles vão aprender juntos a língua inglesa de uma forma diferente. Aquele que não tem dificuldade de escrever, ele pode desenhar, mas vai aprender. Ele tem dificuldade de enxergar, mas ele pode ouvir. Então se trabalha, ele vai aprender juntos, cada um nas suas peculiaridades. Levar os professores a estabelecer formas criativas de atuação, com as crianças com a dor de deficiência. Os professores têm que estabelecer essas formas criativas, porque senão se torna uma rotina, uma monotonia, uma coisa chata. Os alunos gostam, é criança. A criança gosta de diversão, gosta de criatividade, gosta de um brincar, gosta de um lúdico, gosta de um projeto de vez em quando, gosta de alguma coisa que vem fazendo com que elas interajam. Então o professor precisa estabelecer as formas criativas. Eu sou apaixonado pela ludicidade na educação. Propiciar um atendimento integrado ao professor de classe comum. Atendimento integrado, né, ao professor de classe comum. Tem que ter esse atendimento integrado, né, onde ele tem a oportunidade de também integrar os saberes e os conhecimentos. O que não é inclusão? O que não vem a ser inclusão? Levar as crianças às salas comuns sem o acompanhamento de um professor especializado. Isso não é inclusão. Como hoje muitos lugares fazem, muitas escolas ainda fazem. Porque é inclusão. Aí chega lá, o aluno aqui é recebido. Chega aqui o aluno para matricular na escola X, aluno com deficiência. Não, aqui é a escola inclusiva. Aí chega lá, coloca o aluno na sala de aula, não tem um profissional para poder apoiar. Os professores que lidam com, de modo geral, não tem curso de educação especializada, não tem especialização, e não tem um professor de apoio, não tem material, suporte de apoio à escola. Então, que inclusão é essa? Aí diz lá, não, porque tem rampa aqui de acesso, porque tem uma sala com uma porta grande para ir no banheiro, pronto, já está feita a inclusão.
De forma nenhuma. Não é isso que é inclusão. A inclusão vai muito mais além disso. Não é só você colocar as crianças na sala sem o acompanhamento do professor, não. É colocar simplesmente por colocar. Ignorar a necessidade específica da criança. Não pode se ignorar. Isso não é inclusão. Né? Cada um tem uma necessidade específica. E o professor precisa entender isso, precisa entender essa realidade. Fazer as crianças seguirem um processo único de desenvolvimento ao mesmo tempo e para todas as idades. Então, as crianças precisam seguir esse processo de desenvolvimento único. Né? Todas as idades devem ser o mesmo. Não é que o outro está diferente, a criança com deficiência, não. Cada um da sua forma. Extinguir o atendimento de educação especial antes do tempo. Não é inclusão. Não é inclusão. Esperar que os professores da classe regular ensinem as crianças portadoras de necessidades especiais sem o suporte técnico. Não é inclusão. Né? Esperar que os professores, né, da classe regular façam isso. Não. É aquilo que eu disse agora há pouco. Preciso ter na sala um professor de apoio. Porque por mais que eu tenha qualificação, claro, eu vou ter minha parte técnica, vou auxiliar muito. Mas por mais que eu tenha esse conhecimento, só eu sozinho na sala com 40 alunos, sendo 2 alunos com deficiência, eu não vou ter condição de lidar com essas situações. Porque eu vou ter que dar suporte a esses alunos com deficiência e aos outros demais. Então não vou ter como... O tempo é curto, você tem 45 minutos de aula, de uma aula, né? Então você fazer tudo isso. Vai ter que fazer a atividade do aluno com deficiência, fazer a atividade dos alunos irregulares, corrigir de um, depois corrigir dos outros. Não, assim, o tempo não tem condição de você conciliar tudo isso. Por isso tem que ter um professor de apoio, suporte técnico, né? Um breve resgate histórico para entendermos, então, na época do Império já existia atendimento de pessoas com deficiência. Em 1854 foi criado, então, o Instituto Imperial dos Meninos Cegos. Em 57 e 1857 o Instituto dos Surdos Mudos. Em 1926, Pestalozzi, né, a instituição Pestalozzi que até hoje existe, né? Em 1945, a Helena Antigo, que também é outra entidade que lida com pessoas com deficiência. Aí, em 1954, surgiu então a PAI. Né? No Brasil, começou na década de 70 com a aceitação de alunos da parte de algumas escolas. Então, começou ali, na década de 70, alguns alunos sendo aceitos em algumas escolas, né, alunos com deficiência. E para finalizar, a classificação do educando com necessidades especiais, né, alunos com deficiência, elas podem ser deficiência mental, visual, auditiva, superdotação, física e múltipla. Né? Então se classifica dessa forma. Uma criança com deficiência mental, criança com deficiência visual, criança com deficiência auditiva, superdotação, que é incluído também com pessoas com deficiência, altas habilidades e superdotação. Né? Eles são incluídos também no rol de pessoas com deficiência. Física e múltipla, que são pessoas autistas, por exemplo, são deficiências múltiplas, né? Formas variadas. Então essas são a classificação, essa é a classificação dos alunos com deficiência, certo? Então, essa foi mais uma das nossas aulas. Espero que vocês tenham aprendido, né, e possam desenvolver também através da pesquisa, de busca de outras fontes, que eu vou também colocar aí alguns PDFs, e você pode também pesquisar mais para você ampliar o seu campo de conhecimento, certo? Até mais.